Na nossa última aula, a gente concluiu sobre falando da, da integridade, né, das características da pregação e depois características do pregador. É tanto que a gente falou depois que uma pregação, para ser boa, ela tem algumas qualidades. E como eu já disse antes, várias vezes para vocês, sobre essa lição, eu gosto muito de homilética, porque, porque é uma matéria que a gente aplica todo dia. É a matéria que você está usando. Homilética você trabalha pregando, você trabalha orando, você trabalha ensinando, tudo está ali dando um início na homilética. E como nós já vimos aqui sobre as características da pregação, o que é uma boa pregação, etc e tal. Hoje nós vamos ver no capítulo 6 a característica de um bom sermão. Nós falamos na última aula que o que é um bom sermão. Então, aqui na nossa apostila está colocado assim, o que é um bom sermão? Será que um bom sermão é aquele que o pregador está bem vestido, o pregador fala alto, o pregador pula, né, no altar, ou coisa parecida assim? Não é. Segundo a homilética, o bom sermão é aquele que tem unção, fidelidade textual e unidade. Além disso, finalidade. Então, o que é que precisa para isso? O que é unção num sermão? A unção de um sermão é aquela unção onde o pregador recebe a aprovação de Deus no trabalho que ele está fazendo. Ele prepara, ele não deixa de preparar o sermão, como nós vamos ver hoje, mais tarde. Como ele prepara o sermão, como ele se prepara e tal, mas acima de tudo isso, ele tem que ter a unção. Ele não pode subir no altar como quem vai subir num palanque para dar um discurso sobre jogo de futebol ou coisa parecida. Ali se trata de coisas espirituais onde depende da aprovação de Deus. Então, a unção, como é que ele vai conseguir essa unção? Ele consegue essa unção através da sua comunhão com Deus. Eu acredito que todo pregador tem o seu compromisso com Deus, tem a sua responsabilidade, ele se prepara, ele jejuma, enfim, ele é um crente, né? Ele sabe como chegar diante de Deus, como se portar diante de Deus. Então essa é a primeira coisa que faz com que um sermão seja um bom sermão. A segunda coisa é a fidelidade textual. O que é fidelidade textual? A fidelidade textual é você ser feliz no seu texto. O texto, por exemplo, você pega um texto, não é um tema, porque tem o texto e o tema. Você pega um texto. Pastor! Você pega. O senhor está me ouvindo? Tô. Está me vendo? Não. Por que a senhora está escondida assim? Vani? Oi? Por que tá escuro aí? Porque a câmera não está abrindo. Está ativada, mas não está abrindo a câmera. Mas tá ouvindo, não? Tá ouvindo, né? Oi? A senhora tá ouvindo a gente aqui, né? Não, eu estou ouvindo. Vai ouvindo aí até melhorar alguma coisa aí, porque vai tentando aí. Então, a fidelidade textual, irmãos, é aquela fidelidade onde, por exemplo, você pega um texto. Jesus, Deus, sobre qualquer coisa. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Isso é um texto. Não é um tema, é um texto, certo? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Por aí vai. Só que, quando você começa a falar, você começa a dizer
que você morou em São Paulo, depois você mudou para o Rio, e que você foi muito abençoado, e que você trabalhou em tal igreja, e que você conta muitas Aqui, bênçãos, ó. muitas. Agora, Luciano, agora apareceu o casal todo, os dois. Apareceu o João e Luciano. Viu? Então, você termina a sua pregação É bom de... com Viu, pastor? É sim. bom desligar o microfone, porque fica dando microfonia. Aí fica distorcendo, quase a gente não escuta. Pode desligar os microfones. Quando eu fizer alguma pergunta, eu faço um sinal para responder com sinal. Quem tiver com o microfone ligado, pode desligar. Não tem problema nenhum. Então, concluindo aqui, resumindo, o pregador. Mas está ouvindo, pastor João? Está ouvindo, né? Então, resumindo, o pregador ele leu um texto e não pregou em cima daquele texto. Ele falou bem, ele pulou, ele gritou, ele cantou e tal, mas nada em cima do texto que ele propôs para a igreja. Isso chama-se fidelidade textual. Não houve fidelidade textual. Então não foi um bom sermão. Alguém pode dizer, depois do culto, aquele irmão falou muito bem, mas não falou na leitura que ele fez, entende? Porque ele não foi fiel no texto que ele propôs. A unidade, o que é a unidade? A unidade é quando você pega um sermão para pregar e você tem uma sequência. O sermão tem uma sequência. Nós vamos ver hoje. O sermão tem uma sequência. O sermão ele se compõe de 3 partes: introdução, corpo e conclusão. Essas são as 3 partes do sermão. Ele se compõe de 3 partes. Então você tem que começar com a introdução, tem que fazer o corpo do sermão, que é a mensagem do sermão, e depois você fazer a conclusão. Aí você encerra com a conclusão, que na conclusão está incluído o convite. Tá certo? Mas quando ele sai, quando ele perde essa unidade, o que é que acontece? Ele não segue essa sequência. Ele começa a falar em Jesus, depois ele começa, em vez de ele começar o sofrimento de Jesus até a morte de Jesus, não, ele começa logo dizendo que Jesus morreu na cruz e não sei o quê. É feito pregador. Tem gente que tem, só um exemplo aqui para melhorar. Tem alguns irmãos que trabalham na evangelização de porta em porta. Chega na casa do pecador e diz: olha, você precisa se entregar para Jesus porque Jesus está voltando. Pô, o camarada nem sabe que Jesus foi ainda, ele não sabe que. Como ele vai voltar de onde? Que ele nem sabe para onde Jesus foi. Entende? Então você tem que explicar para ele, não é que ele está voltando, é que ele foi e por que ele foi. Entende? Então se você não tiver unidade, você começar o seu sermão explicando, porque você tem que ter um objetivo. Quando você quer atingir uma coisa, você tem que ter um objetivo. E para atingir esse objetivo, você tem que ter os caminhos de como chegar nesse objetivo. Você não pode dizer que quer ir, por exemplo, eu vou fazer um exemplo com o pastor Celso. O pastor Celso quer vir para Recife. Só que ele vem, em vez de vir pela BR-232, né? 232, ele sobe ali não sei por onde, sai no Ceará, depois ele entra ali, sai na Paraíba, da Paraíba ele vem pela 101, ele chegou aqui no Recife, está vendo, com 2, 3 dias de atraso, mas chega. Então, quem está esperando o pastor Celso aqui, se perde, porque ele não teve uma viagem certa. Então quando o pregador começa a ir para um canto e para outro, ele perdeu a unidade. Imagine quem está ali pela primeira vez, tentando entender o que é a pregação, e o próprio pregador perdido lá no altar. Se ele já está perdido, imagine, isso vai converter ninguém? Não vai. Deus tem que usar muita misericórdia para poder salvar alguém num culto desse, né? E finalmente, no final do culto, como a boa pregação, ela tem que ter unção, fidelidade, unidade e final. O que é o final? O final é você, depois que fizer tudo isso, você fazer uma conclusão, um fechamento daquilo que você falou. Você falou, depois você
faz um resumo do que é que você está querendo dizer para melhorar a compreensão do pecador, e aí você joga o convite em cima dele, porque você fechou a sua pregação. Aí você tem um bom sermão se você fizer essa sequência. Tá certo? Mas nós podemos ver, dentro do nosso assunto, a classificação do sermão. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês prestem muita atenção nisso. Vocês já têm as apostilas, mas às vezes a gente pensa que aquele ponto ali a gente pode passar sem ler, pode não ter muita preocupação com ele, achar que é uma coisa leve, mas não é. Classificação do sermão, está no item, no capítulo 6, item 2. Classificação do sermão. O que é que se pretende com o sermão? Veja as perguntas. O que é que se pretende com o sermão? Qual é o propósito do sermão? Qual a sua categoria em termos do fim último? E o sermão, como o sermão é classificado? Isso é interessante. Então nós vamos, nesse capítulo, tentar responder a essas perguntas aqui. Vamos ver. O que se pretende com o sermão? O que é que você pretende com o sermão? Nós vamos ver isso. Qual o propósito geral do sermão? Qual a sua categoria? Então, no nosso o sermão, veja bem, presta atenção. O sermão ele se divide de duas maneiras: pelo assunto e pelo método. Duas formas de dividir o sermão. Todos os sermões, eles são divididos por essas duas maneiras, ou pelo assunto ou pelo método. Essas são as classificações do sermão. E essa divisão pode ser discursiva ou expositiva. Também isso aqui vai ser explicado. Vamos entender pelo assunto. Vocês entenderam? Todo mundo ouviu até aqui? Todo mundo está ouvindo, tá? Está ouvindo aí, pastor João? Muito bem. Então, pelo assunto. O que é um sermão pelo assunto? O que é um sermão pelo assunto? Veja bem, a apostila já diz, mas vamos supor que um sermão, um dos assuntos é o histórico, doutrinário, narrativo, apologético, controverso, ético. Esses são os assuntos. Ocasional, evangelístico, devocional, com consagração. São assuntos. Sermão pelo assunto. Rapaz, eu para todos. Oi, pastor João, pastor Roberto. Então, pelo assunto. Pelo assunto, certo? Quais são esses assuntos? Esses que eu falei. Agora vamos ver. Assunto doutrinário. É aquele que expõe uma doutrina e um ensinamento. Sua finalidade é instruir os crentes sobre os grandes momentos. Veja bem, quando um sermão é doutrinário, aqui está dizendo que a proposta dele é ensinar. Vocês sabem qual é a diferença entre um sermão doutrinário e um sermão evangelístico? A gente pensa que não, tem pregador que sobe no altar, ou no púlpito, está lá no púlpito e está. Em vez de ele estar pregando um sermão evangelístico, ele está dando uma doutrina em praça pública. Doutrina, sermão doutrinário é um sermão quando você é convidado para um culto de instrução, para um convite para um interno na igreja, coisas onde é uma reunião de crentes. Sermão doutrinário ele é usado para crentes. Por quê? Porque ele vai tratar de pontos doutrinários. O que é ponto doutrinário? Se você deve comprar, se vocês não têm, deve comprar aquele livro de teologia sistemática, um livro muito bom. Então,
o sermão doutrinário ele trata da doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina da vinda de Cristo, doutrina da igreja. São pontos doutrinários, que são falados nesse sermão doutrinário. Mas isso é para a igreja, isso não é falado para evangelização. Tá certo? Então, o sermão histórico, esse aqui eu estou falando já outro ponto, viu? Já estou passando os pontos. Se vocês tiverem alguma pergunta, anote aí, que eu vou parar antes e a gente vai ter uns 10 minutos para fazer alguma pergunta, tá certo? Anote aí. Eu estou vendo que a pastora Kelly está anotando ali. Tomara que ela não faça perguntas complicadas, senão eu vou ter que fechar a tela dela ali. Então, um sermão histórico. O que é um sermão histórico? O sermão histórico é aquele que conta uma história. E veja bem, aqui Bertinho tem um sermão narrativo. Narrativo não é a mesma coisa que história. Um sermão histórico é aquele sermão que você vai contar uma história. Você vai contar a história de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus e tal, saiu para lá e a mulher não gerava filho, mas Deus disse que ia ter um filho. Isso é uma história comprida, tal e tal, tal e tal. Narrativo, agora, um sermão narrativo não é uma história. É um ponto, o narrativo é um ponto ali. Por exemplo, você vai falar sobre a passagem do Mar Vermelho. Isso não é uma história, isso é um acontecimento. Certo? Então, se você quiser fazer um sermão sobre narrativo, você faz sobre um ponto. Mar Vermelho, passagem do Mar Vermelho, a morte de Moisés, a morte de qualquer pessoa aí. E aí isso é um ponto narrativo. Agora, uma história, a história de Moisés. Moisés, a mãe de Moisés, não podia nascer filho, que os egípcios matavam, mas a mãe de Moisés, quando ele nasceu, levou ele, colocou um negócio lá e botou dentro do rio, e aquele rio levou a mulher do Egito, pegou. Isso é uma história. Um sermão apologético. O que é um sermão apologético? Veja bem, tem o sermão apologético e tem o sermão controverso. Parece que é a mesma coisa. Apologético é quando você faz apologia a alguma coisa. Por exemplo, Jesus Cristo, ele era branco ou era preto? Jesus Cristo, ele era rico ou era pobre? Isso é uma discussão. Certo? Porque lá tem judeu preto também, né? Ainda hoje tem. Certo? Isso é apologético, é discussão. Apologético quer dizer discussão. Dificilmente você faz um sermão apologético em público. São reuniões fechadas, grupo de pastores, grupo de formação de obreiro. Aí se discute pontos apologéticos, se escolhe um ponto, se discute aquilo, chama-se apologético. Quem quer entrar nesse ramo aí, nós temos a Bíblia apologética, é a Bíblia de discussão. Mas nós temos aqui um outro sermão parecido que tem sermão controverso. Controverso não é apologético. Ele chega perto, mas não é. O apologético é aquele sermão que discute um ponto. Se está certo, se está errado, tal. O sermão controverso, não. O sermão controverso, ele combate aquele ponto. É como, por exemplo, é um sermão que também é para os crentes, mas serve para quem não é crente também, o sermão ético. É um sermão sobre, assim, por exemplo, você vê que tem uma reunião feito reunião de família, você tem uma reunião de casais, você tem uma reunião fechada, então você ali vai discutir costumes sobre matrimônio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre justiça social, racismo. Então é um sermão ético, sermão onde você vai tratar desses assuntos. Agora, agora não, vou mais adiante.
O sermão ocasional. O que é um sermão ocasional? O sermão ocasional, ele pode ser qualquer um sermão. Só que você tem que fechar ele em cima da ocasião. O que é a ocasião? Por exemplo, um sermão, morre uma pessoa na igreja. Aí você tem um sermão para defunto? Não tem. Você tem que ter um sermão. Você não pode pegar um sermão de defunto, ali um sermão, e pregar na igreja. É um sermão para aquilo ali só. Você não vai sair daquele como chama, velório, né? Do velório. Você pregou o sermão ali, geralmente não pode ser. Tem a regra do sermão, não sei se aqui vai ter, mas vai dar tempo. Mas cada sermão desse tem seus limites, seu tempo, tal. Vocês que são ministros, eu acho que vocês já têm um manual do ministro. Todo mundo deve ter um manual do ministro. Então, esse manual ele vem dizendo as coisas, o que é que deve fazer, tal. Muito bem. Então, o sermão ocasional é aquele sermão que você é convidado para um velório. Aí você vai lá, prepara um sermão sobre a gente que morre, mas nós estamos com Cristo e tal. Aquela história, né? Você faz aquele sermão, mas é um sermão que você não pode mais pregar aquilo na igreja. Você vai chegar na igreja pregando que o irmão está, né, sob as asas de Deus coroado, não pode. Porque é um sermão só para aquele momento. Esse é um sermão ocasional. Mas não é um sermão ocasional só para defunto, não. É um sermão, um casamento, por exemplo, um casamento. Você vai para um casamento, aí você vai lá, prepara um sermão para aquele casamento. Aquele mesmo sermão dificilmente serve para outro casamento, porque tem a característica do noivo, tem a característica da noiva que você tem que colocar no meio. Você tem que brincar um pouco, dizer, olha, se você esperasse mais, você achava outra pessoa melhor, e aquela brincadeira de igreja, né? Mas é um sermão ocasional. Estão entendendo a diferença? Sermão ocasional. Esse é o sermão de ocasião. O sermão evangelístico, esse é bom, é o de missões, é outro sermão que está dentro do assunto. É um sermão de assunto. Qual é o assunto? Você foi convidado para... O irmão recebe um convite para ir pregar numa igreja daqui a 15 dias. Quando isso acontecer, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o tema preferido. Por quê? Porque o tema vai depender para quem você vai pregar. É um culto evangelístico. Bom, aí já deu a pista para você. Se é um culto evangelístico, você já sabe qual é o tipo de sermão que você vai pregar. Você não pode pregar um sermão doutrinário num culto evangelístico. Certo? Você não pode pegar um sermão ocasional, nesse tipo que a gente falou, no culto evangelístico. Porque é um culto para jovem, adulto também, a maioria é jovem, e o assunto é um assunto sobre evangelização, sobre missões, sobre avivamento. Então, isso chama-se... o assunto é o sermão evangelístico com o modelo pelo assunto de evangelização. Então, veja só. Vocês não podem se perder. Por exemplo, se eu sair daqui para Carpina, Caruaru, Palmares, qualquer lugar desse, aí eu vou simplesmente para visitar a igreja, sem nenhum compromisso com nada. Ninguém me chamou, ninguém me convidou. Só que quando chega lá, é uma festa. A reunião, a igreja está em festa. Aí o pastor diz, o irmão Armando está aqui, ele vai fazer a pregação hoje. Vou pregar em cima de quê? Eu vou ter que... Aí claro que todos nós temos alguma coisa, temos um plano B. Não existe. A gente tem, todos nós temos um plano B.
Mas é diferente você ter um plano B para usar assim de repente e você já ir com um plano A amarrado ali, porque se vamos supor que a pastora Kelly me convide para pregar na igreja dela, com 15 dias de diferença, diz, olha, é um culto para a mocidade, nós vamos ter a mocidade daqui de Caruaru reunida, a gente vai pregar ali e tal, vai ter um almoço, porque tem que ter um almoço, né? Não pode deixar de ter um almoço. Então, se eu tenho essa informação com 15 dias, o que é que eu vou fazer, para quem vou fazer, onde eu vou fazer, eu tenho como me preparar. Tá certo? Então, se eu chegar lá e disser, não, eu não sabia, tal, aí já é conversa fiada. Mas o pregador não pode nem deve chegar de repente numa igreja e querer pregar o método. O método é a maneira como se resolve uma coisa. O método é uma forma de trabalhar. Por exemplo, se você disser assim, eu tenho um método de fazer tal coisa, então é a minha forma de fazer aquilo ali. Certo? Se você disser assim, eu tenho um método de dirigir, quase todo motorista usa o mesmo método de dirigir. Mas talvez o motorista tenha outro método diferente. Ele gosta de dirigir mais perto do vidro, outro gosta de dirigir mais para trás com a cadeira bem arriada, outro dirige com as mãos para fora, que não pode. Mas são métodos de trabalho. Tá certo? Então, quando o sermão ele é dirigido pelo método, então é preciso ter um método de como realizar esse sermão. O método ele pode ser topical ou temático. Veja bem, vamos tirar o topical, vamos deixar só temático. O primeiro método é o temático, o segundo método é o textual e o terceiro método é o expositivo. Então são esses três métodos principais: temático, textual e expositivo. Olha, pessoal, eu não sei se vocês estão acompanhando bem, mas vocês vão ter a preocupação de reler isso aí, porque isso aqui não é um negócio que você vai fazer, por exemplo, feito História de Israel. Ah, tinha o Rio Nilo, não sei o quê, e você se esquece daquilo. Aqui você não pode esquecer, porque você tem que fazer todo dia. Todo domingo você tem que usar isso aí. Entende? Uma das matérias fundamentais para quem faz curso teológico é essa matéria aqui. É aquela que vocês fizeram, a hermenêutica e a milética. Essas duas matérias, se você passar por cima e não aprender, você perdeu seu dinheiro. Porque se você não terminar um curso e não souber analisar um texto da homilética na hermenêutica, saber um contexto, o que é um contexto, o que é um texto, tal, e chegar aqui e você não saber a divisão de um sermão, aí você nem diga que estudou comigo. Não é? Não é, pastor João? Tem dois João aqui, é complicado. Mas tudo bem. Então veja só, pelo método nós temos três divisões. O método, o temático, temos o textual e temos o expositivo. O que é o método? Um sermão temático. Eu vou correr aqui porque vocês já entenderam o assunto. O sermão temático é aquele sermão onde você trabalha com o tema. Certo? Com o tema. Eu vou passar essa parte aqui, porque a gente vai ver isso aqui mais adiante. Então veja bem, o sermão temático você trabalha com o tema. O que é um tema? Um tema é aquela palavra que você dá resumindo um assunto. Então,
Vamos supor, aquela história toda de Jesus, que ele sofreu, foi para lá, bateram nele, derramou sangue, tal, aquela história toda, você pode resumir aquilo ali num tema. Você pode dizer assim, a crucificação de Cristo. É um tema. Certo? Então, o que é um tema? O tema é o resumo de um assunto. Por exemplo, lá no capítulo 15 de João está escrito assim, a videira. Na Bíblia nós temos vários temas, né? Se você abrir a Bíblia, você tem, por exemplo, a transfiguração é um tema. Ela vai explicar aqui o que é a transfiguração. Aqui, confissão de Pedro é outro tema. Aqui outro. Segunda multiplicação dos pães e peixes é um tema. Então, o que é um tema? Um tema é o resumo daquele assunto que está ali. Então, o que é um sermão temático? É aquele sermão que você diz assim, a crucificação de Cristo. Então, você tem que pregar a sua introdução, o seu corpo e a sua conclusão todinho em cima daquele tema. Você não pode, nem deve sair daquele tema. Você não pode ir lá para outras histórias, para Abraão, para José, para Davi, tal e tal. Nem como floreiro fica bom. Você tem que se prender no tema. Isso é um sermão temático. Muita gente gosta muito de trabalhar em cima do tema. Certo? Então, um sermão temático é isso, é você ter um tema. Às vezes a Assembleia de Deus, ela prepara um sermão. Você não prepara um sermão pensando em brincar, não. Você prepara um sermão, você ora, você separa os livros, a Bíblia, você separa um dicionário, você separa um negócio aqui, como é o nome desse livro? É de achar versículo, uma enciclopédia. Você separa todos esses livros, aí você começa. E hoje ainda tem mais a internet, aí você ora a Deus. Nossa, eu quero fazer um estudo sobre tal coisa. Pede a Deus e Deus lhe dá a direção, vai mostrando, tal e tal. Como é que você, depois que faz tudo isso, chega lá no altar e diz, eu trouxe isso aqui, mas Deus mandou fazer outra coisa? Peraí, meu. Você não pediu a Deus para fazer o seu trabalho ali, como é que agora Deus muda de ideia? Então isso é coisa que às vezes o camarada se perde e vai pela ocasião. Eu mesmo já cheguei numa igreja que não ia pregar, não ia nada, fui visitar, e chegou lá, a menina cantou um hino. Eu tinha um versículo já preparado, mas a moça cantou um hino que eu disse, se me der a oportunidade, eu vou falar em cima desse hino aí. Aí sim, porque eu não trouxe nada, Deus não mudou nada em mim. Eu não tinha nada de como é que Deus ia mudar. Mas se você preparou um sermão, Deus não vai mudar seu sermão. Então, se você prepara um tema, um sermão temático, você vai pregar sobre a crucificação de Cristo, não sei o que, de Maria, o sermão do monte, aí você tem que trabalhar em cima daquele tema. O tema, a preparação do sermão, não é só você dizer, eu fiz um bom trabalho, eu preguei a igreja tal, o que eu tinha que fazer eu fiz. Bom, o que você tinha que fazer você fez, mas serviu de alguma coisa? Ou só para sua satisfação? Porque se você sabe que vai pregar sobre um culto de missões, evangelismo, doutrinário, então você prepara um assunto dentro daquele tema, mas não visando a sua glorificação. Fulano prega bem, fulano se saiu bem. Não é isso. Você tem que trabalhar em cima de alimentar a igreja com aquele seu tema. A ideia do pregador não é satisfazer, é alimentar a igreja. Porque se você pregar bem, mas a igreja não entendeu, não gostou, não serviu de nada, eu acho que o seu trabalho, para você, pode ter sido o máximo, mas nem para Deus, nem para a igreja não serviu. Então o sermão não pode ser uma coisa assim, que só para seu bel prazer. Então esse é o sermão temático. Você tem que trabalhar em cima do tema. O textual também. A diferença do textual para o temático é que o textual
você não trabalha com o tema, você trabalha com o texto. Por exemplo, aqui, vamos ver. A transfiguração. Se eu fosse fazer um sermão textual, temático, eu só dizia isso aqui. Hoje eu vou fazer uma palavra com os irmãos sobre a transfiguração. Esse vai ser o nosso tema, a transfiguração. E aí eu começava devagar, na introdução, me apresentando, etc. Mas se eu for fazer um sermão textual, então eu não vou fazer esse tema. Eu vou dizer, olha, nós vamos ler aqui no capítulo 17. Aí eu vou ler o capítulo, o versículo 1º, 2º, 3º, 4º, até onde eu queira. Quando eu trabalho com o tema, com o temático, eu pego o tema, o resumo do assunto e leio. Quando eu trabalho com o textual, eu leio um versículo, 2 ou 3. É o texto. Já está dizendo. É o texto. Então, eu gosto mais de trabalhar com o texto. Porque o texto você tem mais espaço. Quando você trabalha com o texto, você tem espaço para trabalhar. Aí você pode perguntar, mas se eu trabalhar com o tema, eu não posso ler o versículo? Pode, mas que você tem que estar em cima do tema. E o textual não, o textual você lê, você nem precisa se preocupar com o tema, você vai direto no texto e vai lendo até você... Aí você vai explicando, olha, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago. Aí você fala nesses versículos. Tá. Aí você vai. A configuração configurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Outra explicação. Aí você vai. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, sei o que e tal e tal. Outra explicação. Isso são textos. É um sermão textual. Você vai lendo e explicando o que você está lendo. Já o tema não. O tema você tem que voltar. A transfiguração. Jesus sofreu, mas ele transfigurou. É complicado. Entenderam a diferença entre textual e temática? Você não se meta a fazer expositivo. Tá certo? Deu para entender mais ou menos isso aí? O resto vocês têm na apostila. Lá no final nós temos aqui a estrutura do sermão. O que é a estrutura do sermão? A estrutura do sermão o sermão se compõe de 3 partes: integrante, não integrantes e elementos auxiliares. O que é um sermão integrante? Sermão integrante é aquele sermão que o próprio sermão é integrante. Como eu já falei aqui antes, o sermão ele se divide em introdução, corpo e conclusão. Então isso é um sermão integrante. Isso é a parte integrante do sermão. Na verdade, essa é a parte que vai interessar para o pregador trabalhar em cima dela. Ele vai trabalhar na introdução, ele vai trabalhar no corpo do sermão e vai trabalhar na conclusão. Nós estamos agora só com 10 minutos, né? E eu quero só tomar 2 minutos nesse assunto aqui. A introdução do sermão. O que é a introdução do sermão? A introdução do sermão você vai encontrar por aqui. Quem quiser ler depois vai encontrar nesse final aqui um monte de coisa. Mas nesse assunto que se resume aqui, diz o seguinte: a introdução. O sermão é introdução, corpo e conclusão. O que é a introdução? A introdução ela deve ser breve. Geralmente, quando o pregador ele recebe a oportunidade, ele tem o quê? 40 minutos, meia hora no máximo. A não ser que seja um culto especial que dê oportunidade de 1 hora para ele. Mas se ele tiver só esse tempo aí de 40 minutos, 45, ele pode gastar no máximo 5 minutos na introdução. O que é a introdução? A introdução ele vai dizer quem é ele, vai dizer para que é que ele está ali e vai dizer o que é que ele pretende. Olha, eu sou Armando, eu estou aqui com vocês nessa noite para a gente trabalhar em cima de um assunto muito bom. O assunto é tal coisa. E esse assunto sobre transfiguração, eu vou tentar explicar para vocês o que foi a transfiguração. Por que houve aquela transfiguração?
O que aconteceu na transfiguração? Por que houve transfiguração? Quem estava lá? Então você joga um monte de dúvida. A introdução é você jogar dúvida em cima da igreja e você diz, olha, nesses poucos minutos, nós vamos tentar explicar tudo isso que nós falamos aqui nessa introdução. Aí você entra no corpo do sermão. Aí você tem um tempo maior, você tem 40 minutos, dependendo do tempo que lhe deram. Certo? Aí nesse corpo do sermão, você vai explicar o que é uma transfiguração. Quando você terminar de explicar o que é uma transfiguração, então você tem a conclusão. Se for um culto de pessoas descrentes, você vai juntar tudo ali e dizer que a transfiguração serviu para demonstrar. Mas geralmente, transfiguração a gente só lê quando é uma igreja fechada. Então, na conclusão, você vai tentar explicar para o pessoal que o motivo daquela transfiguração que Jesus fez foi para nosso benefício, tal, tal, tal e tal. Então você conclui ali, a igreja fica alegre, bate palma e todos são felizes. Entenderam, mais ou menos? Amém? Bom, o resto vocês vão ler aqui na sua apostila. Está escrito aqui como preparar um sermão. Está dentro do capítulo 6 ainda. Se vocês lerem aqui, vocês vão entender, porque aqui é só explicativo, não tem nem o que explicar aqui, é só ler sobre o texto do sermão, o que é um texto, o que é um assunto, etc. Coisa que não precisa muita explicação. Tá certo? Bom, voltando aos nossos microfones. Segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos ter uma prova. A irmã Luciana, missionária Luciana, não é Luciano, né? A senhora que faz dias que não fala mais aqui, faz dias que a senhora não aparece. Aí hoje a senhora vai orar encerrando a nossa aula. Amém. Vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa aula, por esse conteúdo, que o Senhor possa fazer a sua vontade, nos capacitando, faz a sua vontade na vida de cada um. Abençoa o nosso pastor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É mais rápida na oração, não tem negócio de mais não. Mandou orar. Mandou orar, ela já. Pastor Celso, pastor Miguel. Amém. Pastor chamando.